Pessoal, vamos lá então. Bom dia para vocês. Aqui é o professor Guilherme e na aula de hoje nós vamos falar da equação universal dos gases. Na verdade, nós vamos também aprender como que chegou-se nessa equação. Não foi do nada, um dia alguém acordou, vou fazer assim. Teve um motivo, teve uma sequência para que se chegasse nessa equação. Então vamos ver como é que foi essa sequência. Bom, em 1813, um italiano chamado Lorenzo Amedeo Avogadro fez a hipótese de Avogadro. Não é a primeira vez que você escuta o nome de Avogadro. Você também viu esse nome lá em Mol. Só lembrando, nós falamos isso em aula para vocês, não foi o Avogadro que calculou a constante que leva o seu nome. Foi justamente uma homenagem a ele pela hipótese de Avogadro, né? Ela estava completando 100 anos quando Perrin determinou a constante. Então ele foi homenageado com o seu nome. O que ele fez foi aqui, ó, a hipótese de Avogadro. Qual é essa hipótese? O Avogadro, apesar de não ser um químico, ele gostava muito de química e era um estudioso na área. E observando, né, as outras leis que estavam sendo descobertas, né, que você estudou comigo lá nas transformações gasosas, ele chegou a uma conclusão de que gases quaisquer, sob as mesmas condições de temperatura e pressão, com o mesmo volume, terão o mesmo número de partículas. Repare que Avogadro não poderia falar nem átomo nem molécula, porque na época, 1813, o modelo atômico de Dalton estava nascendo, estava com 5 aninhos ainda, numa época que a informação demorava para ser transmitida e tudo mais, e muitos não acreditavam ainda no átomo, né? Achavam que isso era balela, que era conversa para boi dormir. Então a gente pode considerar que o átomo ainda estava nascendo nessa época. Mas Avogadro, dando esse tiro no que viu, digamos assim, acertou o que não viu. Por quê? Quando ele falou partículas, certamente ele estava se referindo a átomos. Mas dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Se você pegar um gás diatômico, por exemplo, O2, N2, tá? Se você pegar um gás diatômico, você vai ver aqui uma situação que, por exemplo, se tiver 3 moléculas, você vai ter 6 átomos. Se você pegar um gás triatômico, um gás com 3 átomos, SO2, por exemplo, você vai ter as mesmas 3 moléculas, porém agora com 9 átomos. E se você pegar um gás tetraatômico, por exemplo, NH3, você vai ter 3 moléculas e 12 átomos. Então, os átomos não são as partículas que o Avogadro se referia. Claro que você pode ter também, se você pegar comparar somente gases com o mesmo número de átomos, por exemplo, O2, N2, H2, vai bater tudo, tanto átomo quanto molécula. Mas o Avogadro, quando ele falou partícula, ele acabou acertando essa relação para as moléculas. Então, na hipótese de Avogadro, a gente pode falar que gases quaisquer, sob as mesmas condições de temperatura e pressão, com o mesmo volume, terão o mesmo número de moléculas. Aí isso vai ser sempre átomo, só se você comparar átomos com o mesmo número de átomos por molécula, tá certo? Então essa é a hipótese de Avogadro, uma hipótese muito importante que gerou aí o volume molar, né? A gente vai usar isso ao contrário, a gente vai usar fixando uma quantidade de partículas, o mol, e vai determinar o volume de um gás sob determinadas condições de temperatura e pressão. Então, dessa forma, surgiu o volume molar, o volume de 1 mol de gás, sob determinadas condições de temperatura e pressão. E quais são essas condições? Bom, as mais famosas são as CNTP, as condições normais de temperatura e pressão. Aqui muita gente confunde, tá? A condição normal de temperatura é 0 grau e não 25. 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, que é o que a gente mais usa. A pressão, 1 atmosfera, ou aproximadamente 10 a quinta Pascal. Essas condições são importantes e é muito utilizada essa relação aqui, ó, 1 mol de qualquer gás, lembra que tem que ser gás, tá? Na CNTP, 22,4 litros. Sempre, sempre, sempre. E aí é só você fazer uma regrinha de 3. Se você tiver 2 mols, 44,8 e assim por diante. Muito utilizada aqui essa regrinha,
certo? Então, o volume molar é o volume de um mol de gás sob determinadas condições de temperatura e pressão. Só para você comparar, um mol de gás a 25 graus Celsius em uma atmosfera tem 24,5 litros aproximadamente. Dessa forma, surgiu a famosa equação de Clapeyron, também chamada equação universal dos gases ou ainda equação de estado dos gases. Bom, a ideia do Clapeyron foi bem simples, né? Se você aplicar P vezes V sobre T para um mol de gás nas CNTP, você vai ter aqui, a pressão é uma atmosfera, volume 22,4 litros, temperatura 273 Kelvin. Se você fizer isso, vai resultar em 0,082. Aqui eu dei um destaque para o 1, já já você vai entender por quê. Aplicando isso agora para 2 mols de gás, ora, se eu dupliquei o número de mols, eu vou duplicar o volume. Na CNTP, você vai ter uma atmosfera, 44,8 litros, 273 Kelvin. Isso resulta em 0,164, que é 2 vezes 0,082. Repare, então, que eu vou ter aqui o número que multiplica esse valor, 0,082, é o número de mol. E esse valor é uma constante, que o Clapeyron chamou de R. Então eu posso dizer que P vezes V sobre T é igual ao número de mols vezes uma constante. Essa equação surgiu então, né, só passou a temperatura para cá, né, para não ficar a fração do lado de cá, e ficou P vezes V igual a nRT. Essa equação ela chama universal por quê? Porque você pode resolver qualquer exercício de gás com ela. Quando você pega uma quantidade constante, por exemplo, você tinha lá um balão e não mudou aí a quantidade desse balão, né? Você, por exemplo, aumentou a pressão, mexeu na temperatura, mas não mexeu na quantidade, você iguala pelo N e aí vai ficar Piviti e Povotó, certo? Você pega a condição inicial e a condição final, dá para resolver essa forma. Essa equação aqui a gente usa muito quando tem variação de quantidade, porque agora ela relacionou pressão, volume e temperatura com quantidade. Lembrando sempre, temperatura em Kelvin, não esquece a relaçãozinha, e R é a constante universal dos gases. 0,082 é quando você usa atmosfera vezes litro, mol vezes Kelvin. Então aqui é atmosfera, litro, mol e Kelvin. Mol e Kelvin é obrigatório. Agora aqui pode variar, mas aí ele tem que te informar constante, não precisa ficar decorando esses valores. Certinho? Então é isso daí, moçada. Essa é a nossa aula de hoje. Você já pode fazer os exercícios. Tenha aí uma boa semana e até a próxima.